Quem você acha que me chamou pra falar assim? Vai. O HG, o que aconteceu aí ontem, velho? Essa chuva de granizo aí. O Príncipe. Que negócio doido, bicho. Não, mas ele não falou isso, não. Sabe o que ele falou? Que zagueiro é esse aí com o Atlético? Não. Foi isso que ele falou assim. Você deu uma informação ontem que o Galo ia contratar o Igor Júlio. Agora você tem que bater o negócio na mesa e bancar. Eu falei, você tá que nem a turma da internet, né? Não sabe nem que informação que eu dei. É porque agora a turma, barrigada, não sei o que, então a informação que eu recebi de uma pessoa. Você conhece bem, né, Val? Você, inclusive, você sabe muito bem o que foi. É de uma pessoa do Cruzeiro falando que o Atlético tinha interesse no Igor Júlio. Isso. Né? E o Igor Júlio, ontem, numa postagem, ele respondeu acho que é um torcedor do Cruzeiro, ele respondeu que todo mundo sabe o clube que eu quero jogar. É o Cruzeiro, pô. Né? Mas a informação é de que o Atlético tinha interesse no Igor Júlio. Só que o Atlético, na verdade, confirmou o Léo Duarte, que eu, sinceramente, não sei vocês. Não me lembro. Eu não me lembro, cara. O que eu sei do Léo Duarte até agora, eu vi em vídeos dos colegas de imprensa que fazem esses vídeos, né? E aí pegam os números ali, fazem uma montagem e tal. Então eu, sinceramente, ao torcedor do Atlético, eu não consigo falar se é uma boa contratação ou uma contratação ruim. E nessa aí eu vou ter que esperar para eu posso falar. Não, eu posso falar porque eu também acompanhei. Como você sabe, eu vivi muito tempo, né? Eu acompanhei o meu grande amigo aqui em Belo Horizonte, Leonardo Simonini, eu morei junto com ele, dividindo uma república por muito tempo, e ele é flamenguista doente. Então, assim, eu acompanhei muito jogo do Flamengo ali naquele período ali que eu dividi o AP com ele. E o Léo foi um cara que surgiu de forma promissora no Flamengo. Ele é vendido em 2019 por 10 milhões de euros para a equipe do Milan. A negociação acontece em julho de 2019 e ele sofre uma lesão muito grave. Ele quebrou o calcanhar em novembro de 2019 e ali deixou ele fora de muitos jogos do Milan. Deixou ele, né, uma recuperação muito lenta. E quando ele volta, ele tem pouquíssimas oportunidades. Dali ele é negociado para o futebol turco e lá ele consegue ter uma grande sequência. Então aí o clube turco exerce o direito de compra quando é negociado com a equipe do Milan e lá ele é titular absoluto. Ele teve boas sequências, ele jogou muito bem lá, é tratado como um zagueiro muito querido, até o técnico dele fez uma postagem de despedida muito interessante, falando a respeito das qualidades dele. Que lá ele é um cara muito calado, eu acredito que é por causa da língua, mas que foi um líder nato dentro de campo. Então, assim, eu acho que é um bom jogador. O que eu vi dele aqui, o que eu acompanhei dele aqui, não acompanhei ele jogando no futebol turco, mas os números falam por si, titular absoluto, tem uma boa sequência, é muito querido dentro da instituição e junto com seus torcedores. O que me chamou a atenção na negociação é o time do Atlético, porque o Atlético, para mim, ele precisa de zagueiros, no plural. Ok, ele buscar um zagueiro agora pelo lado direito, mas a lacuna do Atlético hoje é pelo lado esquerdo. O Atlético hoje tem um jogador que não tem a confiança do seu treinador, apesar de ter feito gol no jogo da vitória do Atlético para cima do Vasco, mas isso foi notado aí ao longo da temporada. Eu posso dizer isso, porque ele foi preterido em vários momentos por um jogador que já estava negociado, que é o caso do Júnior Alonso. Então o Atlético perdeu o Júnior Alonso, que era para o treinador o seu principal zagueiro pelo lado esquerdo, e eu não estou criando vozes da minha cabeça, ele estava negociado e jogando como titular. Então o Atlético precisa se movimentar também pelo lado esquerdo. Eu não sei se esse movimento que o Atlético fez é demonstrando que vai mesmo buscar tanto um zagueiro pela direita quanto um zagueiro pela esquerda, porque só o Léo não vai ajudar e não vai fazer a defesa do Atlético subir de patamar. E hoje o Atlético precisa e muito de uma defesa mais consistente e que tenha realmente a confiança do seu treinador. Desculpa, não pode ir, superchat aqui do André Cota, está dizendo que o Léo Duarte vem para jogar do lado direito, no lugar do Natanael. Com isso, libera para a ala o Preciado, por exemplo, Coelho e tal. É o André Cota que está dizendo aqui. E tem muita gente dizendo perguntando se o Atlético ainda assim
vai trazer um zagueiro pelo outro lado, é o que você acabou de falar, o Atlético precisa. Então a informação que nós demos ontem é de uma pessoa do Cruzeiro, né, que eu reafirmo, é de que o Atlético estava interessado no Igor Júlio. Ninguém disse que ele vai. Aliás, quando você dá uma informação, mesmo que você meta 200 ressalvas, não adianta. E eu ontem fiz questão de dizer, gente, eu não estou dizendo que o Atlético vai contratar, que ele não vai pro Cruzeiro. Conta de onde veio, mas a turma espera, por exemplo, se o Igor Júlio não tivesse respondido, ninguém está dizendo que o Atlético vai colocar dinheiro, contratar o Igor Júlio, não é isso. Agora, um zagueiro pela esquerda. Como eu fui em 2 pessoas do Atlético para perguntar sobre o Igor Júlio, aí eu perguntei sobre o Luiz Araújo, Igor Júlio e Igor Gomes. Do Igor Júlio, ninguém do Atlético conversou sobre. Desconversaram completamente. Mas do Luiz Araújo e do Igor Gomes, eles confirmaram. Sobre o Juan Jesus, o que tem do Luiz Araújo e do Igor Gomes? Do Luiz Araújo é que o Atlético... uma pessoa do Atlético me disse, deu uma esfriada, já esteve mais quente, foi isso que disse. Tá. Já esteve mais quente, mas não descartou o negócio. Tá. Isso, Igor Gomes só confirmando que tinha tratativas com o Red Bull Bragantino, mas isso aí foi informação da Itatiaia. Do Juan Jesus, o Atlético ainda quer o jogador? Não, o Juan Jesus, o Brax disse ao Galante que o Juan Jesus não... Gente, o Galante é que disse isso ontem. Que o Brax disse a ele e ao Paulo Azeredo que o Juan Jesus não vem. Então, com essa negativa do Juan Jesus, quando eu fui lá no Cruzeiro para saber se o Igor Júlio seria contratado, por quê? O que o Alexandre Vivas, o prefeito de São Tiago, me falou, Everton? Um amigo meu, lá de Bom Sucesso, disse que parte da mudança do Igor Júlio chegou lá, mas ele não falou, então, porque tá vindo mesmo pro Cruzeiro? Sim. Não, chegou umas mudanças lá, verifica. Eu liguei para uma pessoa do Cruzeiro e essa pessoa me disse, olha, aqui não tem nada, não avançou nada. Quem está querendo ele também é o Atlético. Aí eu fui lá no Atlético. Aí lá no Atlético eu perguntei do Luiz Araújo, responderam, do Igor Gomes, responderam. Quando eu perguntei para as 2 pessoas do Atlético sobre o interesse no Igor Júlio, nenhuma das 2 disse sim e nem disse não. Então nós estamos falando de interesse. Eu posso ter interesse num monte de coisa, né? Eu de verdade, assim, particularmente, contratar um zagueiro canhoto é uma necessidade do Atlético. O Atlético pode buscar agora o Léo Duarte, que me parece um cara interessante, pela história que ele tem, pelo futebol que ele apresentou aqui no Brasil. Eu não sei, admito, não o acompanhei no futebol turco, até porque não tem como acompanhá-lo jogando no Istambul da Turquia, mas o Atlético precisa urgentemente de um zagueiro pela esquerda. O Vitor Hugo renovou com o Atlético por 2 anos e é meio que uma unanimidade nos bastidores de que o Atlético errou, cara. O Atlético errou nessa renovação. E o próprio Atlético sabe disso, o Atlético reconhece isso. Tudo bem, é uma necessidade que o técnico anterior, o Jorge Sampaoli, queria a renovação do jogador? Queria. Mas o Atlético tinha a obrigação de, naquele momento, parar, pensar, dar um passo para trás e falar, opa, é a melhor opção para a zaga pela esquerda? Era óbvio que não. O Vitor Hugo no ano passado foi útil. Foi sim, útil no que o Atlético tinha à disposição com o técnico Jorge Sampaoli. Mas o Atlético precisa de um zagueiro pela esquerda, porque o titular tá indo embora. Então, assim, quando se fala em Igor Júlio, quando se fala na contratação do outro rapaz, do Juan Jesus, eu consigo compreender. São jogadores canhotos que jogam na zaga pela esquerda e que podem ajudar. O Atlético ainda precisa, e para mim, carece de alguém para essa função. Só assim, qual o tempo de contrato do Léo Duarte? 3 anos e meio. 6 meses agora, aí daria 27, mais 3, 27, 28, 29. Dezembro de 29. Quer dizer, novamente, boa sorte ao Atlético, né? Nessa empreitada de trazer um jogador de 29 anos e dar 3 anos de contrato. Não tem como, né, fazer contratos. Geralmente o mínimo que os jogadores aceitam, dependendo da situação, né? Às vezes os jogadores mais experientes topam 1 ano de contrato, mais experientes, né, que eu digo ali na faixa de 34, 35, 36 anos, caso do Fagner, né, lateral direito no Cruzeiro. Mas o Léo Duarte, para mim, já é desse perfil que a gente falou ontem aqui no rádio e falou também ontem na TV nos Donos da Bola, né? De um Atlético indo ao mercado, buscando ser criativo com pouco gasto. Mesmo nesse tipo de situação, não quer dizer que o departamento de futebol possa errar. Eu considero uma aposta, apesar do jogador
que vinha atuando bem, elogiado pelo técnico, como disse o Elton Novaes, querido pelo torcedor, mas eu considero sim uma aposta do Atlético que pode servir para qualificar o setor defensivo. Talvez o Léo Duarte não seja necessariamente o líder técnico da defesa atleticana, mas é um cara que chega em condições de ajudar e a gente vai ter que esperar. Eu, pelo menos, vou fazer esse movimento, como disse o HG, de esperar ver o jogador, como se adapta ao futebol brasileiro. Cada jogador tem essa questão de um período fora de maneira muito particular, mas é mais um zagueiro, né? Dentro dessa linha, ele não rejuvenesce, a gente pode falar esse termo tranquilamente, diferente do Roman, que é um jovem, que foi o último jogador jovem que chegou ali para a defesa, é mais um zagueiro experiente nessa linha defensiva do Atlético, que joga pela direita, até joga pela esquerda, mas ele preferencialmente atua pelo lado esquerdo. Vejamos, né? É o Atlético dando o pontapé inicial na sua janela de transferências, até então exatamente dentro do perfil que foi trazido como informação pelo Breno, Thiago, Elton, o próprio HG, de um time que vai fazer uma janela procurando ser mais criativo do que necessariamente um time com maior poder de investimento. Só um ponto, pela referência que o Eltinho traz, por ser um jogador ainda, cara, relativamente jovem, tá com 29, né? 29 anos, eu acho que esse é um ponto positivo. Eu acho que essa é uma aposta, uma solução criativa. Eu trato como uma solução criativa. Eu, particularmente, gente, não sei mesmo. Você acredita que essa não é uma contratação? Tem aquelas contratações que chega e você já critica logo de cara? Sim, essa é uma que eu recebi tranquilamente. Eu acho interessante. Eu recebi de boa, pela formação, cara, assim, vamos lá. Tem cara que chamou a atenção do Real Madrid à toa, né? Que é o caso do Reinier. Sim. Mas eu imagino e pressuponho que esses raios não caiam muitas vezes no mesmo lugar. Esses Reiniers da vida aconteçam frequentemente. Mas o Léo Duarte é um cara que chamou a atenção do Milan, saiu de lá por duas questões, eu tava lendo isso. A questão do calcanhar, né? Que ele sofreu uma lesão grave. E ele teve coronavírus logo depois que ele volta. Isso. E aí ele pega o coronavírus e tem muita dificuldade de se firmar e acaba indo pro Istambul da Turquia. Não, e aí depois, então, quando ele tá na recuperação, é contratado um outro zagueiro e brasileiro também. Aí ele toma a frente. Toma a frente. Eu nem vi essa parte, não. Eu tava lendo essa história dele. Então, assim, eu particularmente acho interessante. Não sei se vai dar certo. Interessante, eu também. Quero ver se vai dar certo. Posso me enganar. Eu acho um movimento criativo. Vou esperar para ver, de fato, se foi interessante à medida que o jogador atuar mesmo. Mas é criativo e dentro daquilo que é a expectativa do Atlético nessa janela, de pouco investimento e a procura de trazer reforços que possam ajudar este elenco atleticano. O Istambul Başakşehir. Louco, Istambul, né, irmão? Istambul Başakşehir. Ontem... ele terminou na 5ª colocação do campeonato turco, porque duas pessoas me mandaram mensagem aqui perguntando em qual divisão que está o Başakşehir. É na 1ª divisão, ficou em 5º lugar no campeonato turco. Ontem eu estava conversando com um amigo maluco que assiste esses campeonatos periféricos aí, e mesmo sendo maluco e assistindo campeonatos periféricos, ele não soube me falar. Ele vê de tudo, mas ele não soube me falar sobre o atleta, dizer só, HG, eu não vou te falar que é bom, que é ruim, eu me lembro dele no Flamengo vagamente. No Milan ele teve o quê? 8, 10 jogos só? 9 jogos. Foram 9 jogos, né? 9 jogos. Então, ele não vou conseguir te ajudar. Então, o que eu vi do Léo Duarte ontem foi de alguns colegas. Aliás, eu achei muito bacana que alguns deles, inclusive, muito honestos, né, dizendo, olha, gente, eu estou fazendo aqui esse vídeo, mas porque eu fui pesquisar na internet os números, tem um compilado de vídeos dele aqui e tal, mas eu não conheço. Eu achei isso bem interessante. Então, gente, não dá para meter uma precócia aqui para dizer que se foi ruim ou se foi bom. Não dá. Até porque o Juan Tressoldi, quando veio, eu me lembro que quando o Atlético anunciou o Juan Tressoldi, eu chamei o Sgabi, São Paulino, chamei o Sgabi e perguntei para ele. Falei, Sgabi, o que você acha? Ele falou, cara, aqui no São Paulo foi um grande zagueiro. Não, mas zagueiro ok. Mas se você olhar pro Tressoldi hoje no Atlético, é o melhor zagueiro. Aí você vai dizer, mas isso diz muito sobre a zaga? Pode dizer, mas ele tá bem. Você chamou também o Bagé para perguntar sobre como ele foi no Grêmio. O Bagé que reprovou. O Bagé reprovou. O Bagé reprovou. O Sgabi falou que um zagueiro ok. O Alex Bagé, falou que
passou por lá também, mas o Bagé reprovou. Falou, cara, eu não acho que vai ser titular no Atlético, não. Na verdade, ele chegou, é titular e tem sido o melhor zagueiro do Atlético. O mais rápido, né? Então, enfim. Mas do Léo Duarte... Até a melhor recuperação do Lianco, o Atlético tem que se preocupar muito com a questão da zaga. E isso aí foi cantado, né? A gente cantou, falou, o Atlético precisa cuidar do Lianco e não apressar a volta dele. Marques, como é que o Atlético chega a esta pausa, na sua opinião? Ô, Cirilo, com alguns deveres cumpridos, né? O Atlético continua na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. E de uma forma dramática, né? Ou de formas dramáticas, porque a grande verdade é porque não, dentro dos jogos disputados, não fez muito por onde, né? Dentro das campanhas, né? Da Sul-Americana principalmente, na fase de grupos, enfim. Penou num grupo muito ruim, mas cumpriu a meta, classificou. Na Copa do Brasil, da mesma forma, dramática diante de um Ceará nos pênaltis, com o Everson fazendo dos seus milagres, aprontando das suas, né? E aí para rever futuro, cara, entendeu? Vai ter uma parada agora importante para descanso e acho que para muito trabalho para quem está comandando o Atlético. Diretoria, enfim, ali o Paulo Brax, né, o Barba, o Guilherme também, né, que está inserido aí dentro da comissão, dentro do trabalho do dia a dia, para definirem de fato quem continua. Algumas coisas ficaram muito claras para nós, né? Porque levar Dudu, levar Igor Gomes para tantos jogos do Brasileiro e não aproveitá-los, tiro no pé também. Poxa, eu acho que nessa hora deveriam levar os garotos para queimar etapas, né? Que sejam, poxa, os meninos que não vão nem jogar, entendeu? Mas já para estar ali, cara, no grupo. Você vê potencial nos garotos, começa a trazer junto, entendeu? Para convivência, enfim, né? Já que eu não vou utilizar o Dudu, tampouco o Igor Gomes, para que levar, cara? Cara, assim, eu, em diversos jogos do brasileiro aqui, do Atlético, nos últimos momentos aí, né, de Brasileirão, cara, assim, essa situação me chamou a atenção e eu não entendia, cara. Pra quê? Pra que levar se eu não vou utilizar? Cara, leva um garoto aí, um potencial. Falam-se tanto do Riquelme, né? Um potencial aí da base, outros do Sub-17 aí, Mosquito, o Veneno, né? Que é muito falado aí nas prosas aí dos atleticanos. Leva os garotos, cara. Não vamos utilizar, mas já tá aqui sentindo o cheirinho do que é o profissional, entendeu? Queima etapa, Cirilo. Eu não vou usar Dudu, não vou usar... Pô, por que eu vou levar, entendeu? Então foi de aprendizados, de repente agora sentar junto com o seu treinador, o que a gente precisa aqui para dar continuidade na temporada, para dar continuidade no segundo semestre, reforços pontuais, reforços importantes que chegam para jogar, não só para agregar, para ficar no banco, que chegam para jogar, entendeu? Eu tenho falado muito aqui que o Atlético precisa de jogadores decisivos, que cheguem os decisivos, né, para a segunda etapa de temporada, para ajudar esse time, cara, que capengou muito no primeiro semestre. Essa é a verdade. Oscilou muito taticamente, tecnicamente, entendeu? Foi um time muitas vezes muito faceiro. Eu falei muito essa palavra no primeiro semestre, né? Time que não faz falta no meio de campo, né? O time mais aguerrido que é a história desse clube. Foi pouco aguerrido nesse sentido, né? Ganhou um outro jogo que mostrou a cara do que ia ser o atleticano, né? Acho que precisa de mais cara de atleticano nos possíveis reforços, né? Na introdução de segundo semestre, no trabalho do Barba, entender mais como funciona o Atlético para trazer a torcida junto. A torcida ficou órfã em muitos momentos do time dentro do campo, Cirilo. Para falar mais do Atlético, fala aí, Abílio. Boa noite pro Marques e pro Fabrício. Hoje tem mesa redonda, né, Marques? Tem, daqui a pouco, 8 horas. Mesmo link. Mesmo link do YouTube, isso aí. Quem tá no YouTube não precisa mudar, tá? No link tá escrito Turma do Bate-Bola, permaneça no mesmo, né, Abílio? É isso, com prêmios e com aquele balanço, né, sobre esse primeiro semestre do Atlético, destacando a campanha que o Galo fez até aqui na temporada de 2026. Mas, Cirilo, por falar nesta pausa, vamos ouvir o técnico Eduardo Domingues, que depois da vitória contra o Vasco destacou a importância desse período e falou do planejamento com a diretoria para a sequência da temporada. Primeiro, descansar. Creo que con tantos partidos que se juegan en el país, que generalmente casi todos los equipos participan de las competencias internacionales y demás, se acumula mucho viaje, mucho cansancio. Es bueno que se pueda descansar para reponer energía y volver más fuerte. Y sí, la planificación está en hablar que ya venimos algunas situaciones hablando con la diretoría y nada, saber qué es lo que queremos. Después de eso, qué es lo que queremos es cómo y cuánto podemos.
es ver, evaluar, tener la tranquilidad de que se cerró un primer semestre con más equilibrio de lo que comenzó. Y hay que trabajar fuerte para seguir creciendo y seguir creciendo en el equilibrio. Não tá muito claro, né, Cirilo? Mas já falávamos na primeira parte. A sensação é de que vai resolver primeiro essa situação dos jogadores que estão no elenco, mas não estão sendo muito utilizados. Ou seja, primeiro vai resolver saídas para depois pensar nas possibilidades de reforços. Mas tá aí a confirmação, né? Vai conversar nos próximos dias com a diretoria sobre isso. Marques, vamos lá. O que você avalia como positivo e como negativo desse trabalho técnico que começou com a temporada em andamento, né, na reta final do Mineiro, ali o comando do Barba Domingues? Bom, Cirilo, tem muitos pontos, né? Primeiro, de um time que oscilou praticamente durante todo esse semestre, né? Com muitas dificuldades, principalmente nos seus jogos fora de casa. Isso foi fato. O Atlético ganhou agora do Vasco, tinha ganhado ali atrás da Chapecoense, não sei se ganhou um ou outro jogo, mas uma campanha muito fraca. Eu acho que um time que quer ir longe em qualquer competição a longo prazo, como é o Campeonato Brasileiro, ele precisa regular fora de casa. Esse é um ponto estratégico que o Atlético precisa melhorar para a sua sequência. Um elenco mais equilibrado, né, que o Barba falou ali, né, cara? Isso, de fato, tem que estar nas primeiras conversas aí dentro de um planejamento do Atlético para a sequência de trabalho, né? Um elenco que de repente dê a ele, e aí acho que ele vai ser importante também nessa remontagem, se for possível, obviamente, né? Porque ele trouxe, e o Abílio trouxe muito bem aqui na sua análise, né? De primeiro vamos cuidar das saídas, depois das chegadas. O Atlético nesta temporada a gente sabe também que não está rasgando dinheiro, vai ter que ser muito inteligente, né, e pontual nas suas contratações, né, para não rasgar dinheiro, né? O Atlético tem rasgado muito dinheiro recentemente, né? Dito isso sobre o próprio Dudu, que está aí já há 5, 6 meses, né, e não consegue deslanchar nesse time, né? Mesmo o Cruzeiro pagando a metade, a gente não sabe muito bem como é que foi essa composição. Mas tá na hora de dar os seus tiros certos na temporada, né? Atletas que de fato cheguem e possam corresponder e render o que o time necessita para se fazer uma equipe mais forte no segundo semestre, Cirilo. Isso principalmente, entendeu? Para que o torcedor novamente volte a acreditar. A gente viu um torcedor atleticano muito distante, né, da sua casa. A gente viu jogos aí do Atlético com 10, 8, 7 mil pessoas na sua casa. Isso é inimaginável, né? Para nós que somos raízes aqui de Belo Horizonte, acostumados a ver Mineirão lotado, Independência lotado, Arena MRV lotada. Pô, isso aí, cara, assim, é resposta que tem que ser dada dentro do campo, né? Se você responder dentro do campo, fatalmente o seu torcedor que é fanático vai encher novamente a arquibancada. Houve, ao longo desse processo, muitos pedidos, né, para o seu torcedor. Não, mas assim, não é pedir, é você realizar dentro do campo para trazer a turma novamente. E aí a gente sabe que a história desse clube, ela mostra essa sinergia como ponto primordial para a sua essência e para a sua força. Se tivesse energia dentro do campo, aí o negócio flui de uma forma muito... Não precisa ter os melhores jogadores não, entendeu? Isso a história conta também. Quantos times ruins eu joguei aqui, mas os caras botavam o bumbum na grama e a torcida lá em cima na arquibancada cantava e o negócio andava, entendeu? Então, essa sinergia que em algum momento se perdeu, ela precisa ser rapidamente trazida novamente para a cidade do Galo, Cirilo. Ouvimos o Barba Domingues, Edu Panzi. Como é que você avalia a era Barba Domingues no Atlético e os desafios dele para o segundo semestre? Primeiro, melhorou do clássico para cá. Isso é um fato. O Atlético da vitória contra o Cruzeiro para o jogo contra o Vasco da Gama melhorou. Segue oscilando e eu acho que tem muito do Barba nisso aí. Primeiro, ele encontrou um modelo que deixou o time mais confortável e que fez com que atletas evoluíssem individualmente. Esse modelo com 3 zagueiros, defendendo com linha de 5, saindo com 3, tendo alas pelo lado, jogando com os pontas /meias pelo corredor central. Apareceram Alan Minda e Cassierra. Bernard termina como um dos melhores jogadores de linha. Aliás, o Bernard, ele fez com que o Atlético não sentisse tanto a ausência do Vitor Hugo enquanto lesionado. O sistema defensivo, o Natanael como um terceiro zagueiro, foi descoberto pelo Barba. Mas mesmo com todos esses pontos positivos, seguiu oscilando. Fez jogos ruins e com contextos específicos. Por exemplo,
O jogo contra o Juventude, lá no Uruguai. O Atlético fez um início de jogo suficiente para matar a partida, mas depois caiu de rendimento e sofreu um empate. O jogo contra o Ceará, olha o contexto dessa partida, né? Com 2 minutos o Atlético perdeu um jogador. E aí passou um sufoco danado. Em outros jogos, o Atlético fez o suficiente para resolver até no primeiro tempo, cara. Na derrota pro Corinthians, o Atlético criou o suficiente para abrir 2 gols ali de diferença e fazer um jogo tranquilo e perdeu. Contra o Vasco, a mesma coisa, depois passou sufoco no final. Fez uma partida muito boa e sólida contra o Mirassol e venceu. Muito boa e sólida contra o Botafogo e tomou um gol no último minuto. Talvez a melhor atuação no Clássico contra o Cruzeiro, venceu por 3-1. Agora, a impressão que me passa, olhando todos esses jogos, tem algo em comum. O Atlético faz uma primeira etapa mais forte, cria o suficiente para vencer, para abrir uma vantagem, não abre, mas quando consegue fazer 1-0, acho que a falta de confiança impera nos atletas e no treinador. Eu acho que bate um medo no intervalo, agora a gente não pode tomar gol. Ao invés de, tamo bem, vamos tentar o segundo? Não. Tamo bem, mas o histórico recente mostra que a gente tem que tomar cuidado para não sofrer o empate. Isso tem acontecido, fora a característica do técnico, que tem muita gente lendo o Barba como sendo o cara mais ofensivo do mundo e ele nunca foi na vida. É característica do Barba. Fazer 1-0 ou 2, se 2 melhor ainda, e dar uma baixada. Recuar, trocar atacante por meia, trocar meia por volante, é característica desse treinador fazer isso. Então, nós precisamos nos adaptar ao Barba, o Barba tentar ter mais confiança no elenco e no jogo que o time dele está fazendo, porque em vários momentos o Atlético estava bem e retraiu demais, acabou sofrendo empate ou passando sufoco desnecessário. Cuidado total com a oscilação citada pelo Edu, né, Fabrício? Tem que ter constância, né? Tem que ter constância, ainda mais num campeonato equilibrado que é o Campeonato Brasileiro. Tem que regular, como o Panzi fala aqui, como eu gosto de falar, né? Dentro de casa, fora de casa. E nada melhor que essa pausa aí para dar uma melhorada. Eu acho que o mais importante, o Panzi falou, já encontrou essa estrutura, né? Tática do time. 3 zagueiros, vamos jogar 3 zagueiros? Vamos. Isso não é ser defensivo. O time do Atlético tá muito mais ofensivo do que antes, né? Porque liberou o seu principal lateral esquerdo ali, que é o Lodi, que tem muita qualidade, chega na frente. Eu acho que tem jogadores em ascensão ali também, né? O próprio Bernard, né? Que não vinha fazendo uma boa temporada e tá terminando agora esse primeiro semestre muito bem, né? O Claudião não gosta que eu elogie mas eu falei, Claudião, eu preciso elogiar o Bernard, só um pouquinho. Tá jogando bem. E eu acho que é importante demais essa pausa aí, cara, pra colocar pra mais treinamentos, pra melhorar mais esse time, aumentar essa competitividade dentro de campo, pra melhorar principalmente também a parte física, né? Pra esses jogadores conseguirem manter o segundo tempo aí na mesma pegada que tem feito o primeiro.